Hoje, eu e Gaia Preta vamos falar sobre círculos de mulheres ou como mudar o mundo. Por que mudar o mundo, né? Porque temos muitas coisas a transformar e no universo feminino mais ainda, né? Existe há muitos anos a luta do feminismo clássico, que começou talvez com as sufragetes no início do século XX, né, no movimento das mulheres reivindicando seu direito ao voto. Nos anos 60, esse movimento se intensificou enormemente, pedindo direitos iguais, liberdade, a iniciativa de não usar sutiã, por exemplo, que era considerado uma opressão, que já era um movimento de não se enquadrar a um modelo estético imposto por um sistema que valoriza, sobretudo, o masculino, enfim. Então, esse movimento vem seguindo. E agora, nos últimos anos, sobretudo desde os anos 80, mas com bastante mais força dos anos 90 para cá, começou uma nova etapa que não exclui nenhuma das outras e que a ideia é lutarmos todas juntas em todas essas searas, mas um movimento de resgate de alguns valores femininos muito primordiais, né? Quer dizer, que vem do início da história da humanidade. Por que isso? Porque uma das questões do feminismo, assim, mais aguerrido, atenção, eu defendo todas as facetas e todos os movimentos nessa luta, que é a luta por direitos iguais, por iguais condições de trabalho, por salários equiparados, enfim, a luta contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio. Esse movimento todo é fundamental, mas existe um outro movimento que é um resgate de valores tradicionais femininos e que foram perdidos muito antes do século XX, né? Muito antes desse período em que essa luta pela ocupação maior dos espaços pelas mulheres vem acontecendo. Então, uma das coisas que aconteceu muito nos últimos anos, nos últimos 50 anos talvez, foi que as mulheres lutaram enormemente para ocupar espaços até então negados a elas, sobretudo no mercado de trabalho, e o que acabou acontecendo é que essas mulheres acumularam a vida profissional, as disputas e enfim, as exigências de uma vida profissional intensa com a vida familiar, né? Quer dizer, as mulheres entraram no mercado de trabalho, sobretudo em países mais periféricos como o Brasil, América Latina toda. As mulheres não abriram mão das suas tarefas até então clássicas, né? De serem a dona da casa, de cuidarem principalmente sozinhas dos filhos, né? Então, o que acabou acontecendo é que nós, mulheres que tem gatos e atrapalham a filmagem, nós mulheres que temos essa tripla jornada acabamos ficando sobrecarregadas ao adentrarmos um universo até então, sobretudo masculino, né? E agora, o que fazer com isso, né? A gente vai continuar sobrecarregada, a gente vai acumular todas essas funções. Muitas mulheres trocaram a vida profissional por uma vida familiar, ou seja, foram para o mercado de trabalho e optaram por não se casar, não ter filhos e não cumprir mais essas tarefas tradicionais designadas às mulheres. E a gente agora está numa sinuca, né? O que a gente faz? A gente mantém esse mundo estruturado num modelo patriarcal que favorece o masculino, que discrimina tudo que se relaciona às mulheres, ou a gente vai mudar o mundo? Eu sou a favor de mudar o mundo. E aí, por que eu chamei esse vídeo de Círculo de Mulheres ou Como Mudar o Mundo? Porque existe um livro clássico a respeito de Círculo de Mulheres, que é esse, da Jean Shinoda Bolen, chamado O Milionésimo Círculo, né? Por que o milionésimo círculo? Porque ela diz que no dia que as mulheres conseguirem criar o milionésimo círculo de mulheres, ou seja, que essa iniciativa chegue a 1 milhão de iniciativas de mulheres que se reúnem em círculos para debater suas questões, para se aprofundar, para tecer, para conversar, para cozinhar juntas, não importa qual seja o objetivo de cada círculo, no dia em que o milionésimo círculo se fizer e que esse movimento se expandir enormemente, a gente vai conseguir transformar o patriarcado. Parece um delírio imaginar que apenas círculos de mulheres vão mudar tudo, mas a ideia dela se baseia numa experiência científica que foi feita com macacos, que não tinham nada a ver com círculos de mulheres, mas eram macacos que habitavam em ilhas no Japão. Essa pesquisa é um trabalho chamado O Centésimo Macaco, né? Então a história é a seguinte.
Então, continuando, a ideia do centésimo macaco é a seguinte, isso foi baseado na teoria do campo mórfico do biólogo Rupert Sheldrake. Ela diz que uma mudança no comportamento de uma espécie ocorre quando uma massa crítica, um número exato necessário, é alcançado. Quando isso acontece, o comportamento ou hábitos de toda a espécie é alterado. A versão mais lida e conhecida dessa história foi escrita por Ken Keynes Jr., e aí o livro vai contar essa história. Então, essa história narra uma pesquisa feita com macacos em ilhas do Japão, e os pesquisadores levavam regularmente para esses macacos batata doce e observavam como é que eles recebiam esse alimento, como é que eles lidavam com isso. Um belo dia, uma fêmea de uma dessas ilhas onde eles levavam a batata doce resolveu pegar aquela batata e lavar na água do mar, e aí só então comer. Então, provavelmente porque tirou a terra ou porque deu uma temperadinha com o sal do mar, aquela batata ficou mais saborosa, e o macaco passou a sempre repetir esse hábito. Aos poucos, outras fêmeas e alguns filhotes que conviviam diretamente com aquela macaca começaram a copiar ela, experimentar e adotaram esse hábito porque acharam a batata doce mais saborosa dessa maneira. E aí, com o passar do tempo, os machos da ilha, que já não eram tão próximos também, começaram a reproduzir o hábito e, um belo dia, os cientistas descobriram que macacos de outras ilhas, que por estarem isolados pelo mar, não conviviam diretamente com aqueles primeiros macacos, também começaram a lavar as batatas doces. Então, a hipótese dessa teoria é o seguinte: a partir de um certo número de indivíduos de uma mesma espécie que mudam um hábito, esse hábito, num estalar de dedos, num certo momento ali crítico, se torna parte da cultura daquela espécie, daqueles indivíduos, né? Então, isso é a história do centésimo macaco. O milionésimo círculo seria a ideia de que, se 1 milhão de grupos de mulheres se reunirem em círculos e começarem a discutir as suas questões e elaborar as suas demandas e repensar os seus condicionamentos e forem em busca das suas essências, essas mulheres transformarão não apenas as suas próprias vidas e das pessoas que as cercam, mas a partir de um certo número em que isso se espalhar pelo mundo, a gente vai mudar o mundo e transformar o patriarcado numa possibilidade de encontro mais cooperativa, mais generosa, mais amorosa, mais fraternal, e a gente vai poder, talvez, quem sabe, né? Eu acredito nisso, porque se não acreditar a vida fica bem mais difícil, transformar o mundo para um lugar mais agradável, mais acolhedor e menos desconfiado, menos guerreiro, de menos disputa e mais cooperação. Então, essa é a ideia do milionésimo círculo. E aí, assim, o que estamos falando de transformar, né? Estamos falando de transformar a cultura patriarcal que nos cerca e que rege a sociedade onde a gente vive e que diz que as mulheres são inferiores, que tudo que é do universo feminino é menos importante e menos valorizado. Inclusive as características femininas nos homens. Não são só as mulheres que sofrem com o patriarcado. Então os homens foram proibidos de chorar, de expressar as suas emoções, de falar dos seus sofrimentos, né? Dificilmente um homem chega num grupo de amigos e fala: pô, tô ferrado, tô chateado, tô triste porque tá acontecendo tal coisa, tô em crise no meu casamento. Os homens foram treinados para esconder os seus sentimentos, né? Para não compartilhar dessa possibilidade de apoio com outros homens, porque eles precisam manter a fama de mal, né? Tem que manter a arrogância, a força, a agressividade, a competitividade, etc. Então, isso é um motivo de sofrimento para todos nós, homens e mulheres, né? E isso também condiciona uma série de comportamentos agressivos e violentos na nossa sociedade, que são o feminicídio, todo tipo de violência de gênero. Bom, então vamos mudar o mundo, vamos transformar o patriarcado numa possibilidade de cooperação diferente, mas de onde vamos tirar as referências para construir essa sociedade diferente, né? Em que direção a gente quer transformar a nossa cultura, né? Os macacos lá do centésimo macaco queriam comidas lavadas na água do mar. E nós, o que queremos, né? Então a gente resgata a ideia dos círculos de mulheres, resgata tradições muito antigas, pré-históricas mesmo, de quando as mulheres literalmente se reuniam em círculos, né? Por que em círculos? Porque quando você senta no chão ou em cadeiras, todas na mesma altura, você iguala todo mundo, né? Não tem um chefe mandando
nas outras pessoas. Todas somos iguais e todas estamos ali para compartilhar as nossas questões, né? E essas referências, então, eu trouxe aqui mais 2 livros para falar sobre isso. A primeira delas, esse é um livro dos anos 80, né, de 1985, chamado Lilith, a Lua Negra, de Roberto Cicuteri, e ele diz o seguinte: esta é a história de Lilith, daquela que foi a primeira mulher de Adão, antes de Eva, da mulher que não é pedaço do homem, não nasceu de sua costela, foi criação independente de Deus, do mesmo pó que ele. Mas Lilith era cheia de sangue e saliva, menstruação e desejo. Reivindicou sua igualdade, não se admitiu inferior e submissa. Reprimida, optou e foi relegada à convivência com os demônios. Transformou-se na rainha do palácio do demônio e em sua revolta declarou guerra ao pai, não deixando desde então os homens em paz, né? Permanece sombra da Eva, o lado escuro da lua, a serpente que é veículo do pecado e da transgressão que expulsou a todos do paraíso. Essa é Lilith, né? Então esse feminino que não aceitou o papel submisso que Eva leva adiante, né? Então a gente, culturalmente, a sociedade ocidental é muito devedora dessa visão judaico-cristã, dessa mulher que se submete, que ela é feita de um pedaço do homem, ela já nasce como um apêndice masculino, né? Um pedaço de uma costela que se transforma num outro ser e que foi não resistiu à tentação do pecado, de comer o fruto proibido e é responsável por todos os malefícios da humanidade e viverá pagando com a dor do parto e todo o sofrimento pelo pecado original, né? Então, é assim que a nossa sociedade se funda. E outras sociedades anteriores a essa também se baseiam na ideia da superioridade dos homens sobre as mulheres. Quase todas as sociedades atuais, mesmo aquelas que vivem em harmonia com a natureza, têm essa característica, né, de que os homens, de alguma maneira, são superiores às mulheres. O outro livro, então esse livro é muito interessante, que conta essa outra possibilidade de um feminino livre, né, e a história lá dessa personagem bíblica. O outro livro chama-se O Cálice e a Espada, Nosso Passado, Nosso Futuro, de Ryan Eisler. Então é o seguinte: resultado de uma pesquisa de mais de 10 anos, O Cálice e a Espada levanta as muitas evidências arqueológicas e históricas que provam ter havido em nosso passado distante sociedades pacíficas e igualitárias, organizadas em torno da cooperação e do respeito por todos, inclusive pela natureza. A autor expõe os paradigmas subjacentes à realidade contemporânea através de uma fascinante análise do Neolítico e da cultura que existiu na ilha de Creta e nos mostra a chocante transformação trazida por culturas de pastores nômades e guerreiros que impuseram a grupos de agricultores desarmados e sedentários uma forma de viver centrada na guerra e na exploração, no poder baseado na força ou ameaça do uso de força e no domínio dos homens sobre as mulheres. Visionária, Eisler aponta o caminho de um futuro viável para que todos possamos conviver de forma mais saudável e respeitosa de nós mesmos e de nosso planeta, alinhando nossas escolhas com valores de parceria, cuidado amoroso, inclusão e sustentabilidade. Essas são algumas das dicas e das propostas desse livro, e essas são as propostas básicas da ideia do Círculo de Mulheres. Então, ainda sobre como criar um círculo de mulheres, a Jean Shinoda já dá várias dicas práticas. Tem um outro livro maravilhoso que chama Círculo de Mulheres, As Novas Irmandades, de Beatriz Del Picchia e Cristina Balieiro, as duas brasileiras de São Paulo. Elas entrevistaram várias mulheres que lideram o Círculo de Mulheres e pinçam vários temas do dia a dia desses círculos, né? Quer dizer, os círculos já existem em muitos lugares, como eles são, como eles se organizam, quais são as dificuldades, Então, dito tudo isso, para fechar, vamos mudar o mundo usando Círculo de Mulheres, como fazer, como é a realidade disso, e vamos resgatar a possibilidade de uma mulher livre que vive o seu desejo e que não se submete ao homem, não se submete ao patriarcado, e vamos criar um mundo onde os valores femininos no sentido yang, não é de homens e mulheres, mas os valores de cooperação, solidariedade, irmandade, fraternidade, acolhimento, amor, afeto, possam voltar a prevalecer como era nos primórdios da humanidade. Esse não é um mau convite, eu acredito que muita gente
acredite goste da possibilidade de um mundo assim, e através dos círculos de mulheres, se a gente acreditar muito, se a gente for crescendo, a gente pode conseguir chegar, talvez, nesse objetivo incrível. Então, mulheres, criem círculos de mulheres na sua cidade, no seu bairro, na sua empresa, entre suas amigas, reúnam-se, conversem sobre qual o tema que seja importante para vocês, sobretudo sobre a valorização do feminino, da afetividade, da amorosidade, a valorização das mulheres no mercado de trabalho, no universo em que vocês circulam. Reúnam-se, discutam, pensem, acolham os homens no sentido da compreensão pelo feminino deles, aceitem a fragilidade, os sofrimentos deles também, porque a gente não vai mudar o mundo sozinhas, né? E vamos juntas, que a gente tem muito a fazer. Se você quiser falar comigo, pode fazer um comentário no vídeo ou entre no Facebook Notícias do Corpo Adriana Moreta, no Instagram Notícias do Corpo _Adriana Moreta, manda uma mensagem e a gente conversa sobre esse assunto e vários outros, ok? Até a próxima.